Bom, hoje nós estamos inaugurando um novo de novo. E com uma missão de falar em 20 minutos. Então eu preciso muito da sua atenção, que eu vou acelerar na minha fala, tá? Para ver se a gente consegue chegar ao final daquilo que Deus colocou no meu coração. Então abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, bem rapidamente. Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Lá no final da sua Bíblia, nas cartas, eu quero falar nesta noite de que nós somos chamados para romper na fé sobrenatural. Ou uma fé que opera no sobrenatural é uma fé que conquista ou alcança resultados inesperados na nossa vida, que os outros olham e falam assim, é milagre o que está acontecendo. E o versículo 17 de Tiago 5 diz assim, Elias era homem sujeito ou semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Você está só distante um do outro, mantendo essa distância de 1,5 metro, 1,5 metro por pessoa. Mas você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia. Mesmo que você está com a sua máscara, força um pouco mais, exercita o seu pulmão e libera mais ar e pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, pode falar amém, não tem problema. Aí na sua casa também você está liberado, aí você pode falar muito alto, pode gritar mesmo, amém? Então nesta noite eu quero falar para você de algo que nós estamos vivendo em um tempo que não tem sido muito diferente do tempo que o profeta Elias viveu. Dificuldade. E aí, por isso, cada vez mais nós precisamos nos firmar em quê? Na mesma fé que Elias teve. Precisamos nos firmar em uma fé que nos dá poder para nós podermos andar na dimensão espiritual que Deus tem para mim e para você. Não adianta, certa feita eu estava pregando aqui, eu estava ministrando dizendo que nós somos seres espirituais, nós não somos humanos. Então nós precisamos entender que nós vivemos num mundo espiritual. Se vivemos neste mundo de humanos aqui, nós vamos ter dificuldade, nós vamos enfrentar problema. Mas quando nós começamos a decidir que porque somos seres espirituais, vivemos num ambiente espiritual, nós vamos conquistar aquilo que nós nunca conquistamos, alcançar aquilo que nunca alcançamos. Nós vamos ser aquelas pessoas que os outros nem imaginam que nós poderíamos ser. E na época que Elias viveu, que o profeta Elias viveu, Israel estava mergulhada no pecado, né? Vivendo sob o domínio da rainha Jezabel, e essa rainha trouxe para a nação o culto a Baal e a outros deuses pagãos. Israel estava vivendo essa situação. Amado, Deus pega e chama Elias, exatamente como aquele que poderia transformar um ambiente negativo. Então Deus também me chama e chama você para nós sermos agentes transformadores de coisas negativas que estão ao nosso redor e tornando elas positivas, não só para nós, mas também para todos aqueles que estão ao nosso redor. E quando nós olhamos para a história de Elias, nós vemos que Elias foi um homem de fé, foi um homem que aplicou a sua fé. E Elias creu que somente Deus podia mudar a situação caótica em que se encontrava a nação de Israel. Às vezes nós precisamos olhar para Deus, às vezes não, o tempo todo.
Olhar para Deus e entender que Deus é aquele que pode mudar toda e qualquer situação que nós estamos vivendo, ou toda e qualquer situação que nós estamos enfrentando. Nós precisamos aprender a olhar para Deus e entender que Ele é um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas. Ele é o Deus que fez no passado, faz no presente, fará no futuro. Esse é o nosso Deus. E a Bíblia fala muito de Elias, mas aqui o apóstolo Tiago, ele nos diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, porque quando nós olhamos para Elias, parece que era um homem especial de Deus, um homem diferenciado que vivia num ambiente diferenciado. Deus foi levando Elias a aplicar a fé que ele tinha, fazendo com que ele crescesse na fé. Outro dia eu estava conversando com o Rodney ali na cozinha, a gente estava falando exatamente desse texto, e nós ficamos ali umas 2 horas conversando sobre isso, de que Deus cria panos de fundo para nós, e para nós entendermos que às vezes nós olhamos e falando assim, Deus precisa transformar aquele ambiente, mas antes de Deus transformar o ambiente, Deus vai primeiro transformar a minha vida. Eu preciso ser transformado para ser um agente transformador, porque não adianta eu ir do jeito que eu quero, e Deus queria fazer isso com Elias, tá? E a diferença era que Elias acreditava ou cria em Deus de uma maneira incondicional. Elias era um homem que andava o tempo todo no sobrenatural de Deus, mesmo nos momentos difíceis que ele estava passando. E tem algumas características aqui do texto que eu quero falar um pouco para você nesta noite. A primeira é que só rompe na fé aqueles que andam na dependência de Deus. Se você não andar na dependência de Deus, meu irmão, você não vai romper na fé, porque a fé, ela nos leva a viver coisas sobrenaturais, a receber coisas sobrenaturais, e o que é sobrenatural, vem de Deus, e se vem de Deus, eu tenho que andar na presença de Deus e na dependência de Deus. O texto fala, aliás, Elias não andava segundo a vontade dele, Elias decidiu andar segundo a vontade de Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 2, Deus se dirige a Elias e fala assim, retira-te daqui, vai para o Oriente e se esconda junto ao ribeiro de Querite. E aí o que Elias faz? Logo em seguida, no verso 5 nós vemos, Elias, o texto diz, assim foi Elias e fez conforme a palavra de Deus. Elias aqui está me ensinando, para mim e para você, de que nós precisamos ouvir a palavra de Deus e colocar em prática na nossa vida e viver essa palavra de Deus, porque senão nós não vamos andar no sobrenatural. Elias foi pela fé, mas ele tinha a certeza de que ele iria ser sustentado por Deus. E o que acontece ali? Deus simplesmente alimenta Elias de maneira sobrenatural, com pão e carne, através de corvos, e numa época de fome e seca em Israel. Eu estou dizendo para você, quando todo mundo estiver passando adversidade, Deus vai te sustentar na adversidade. Quando todo mundo estiver dizendo que não tem mais jeito, eles vão olhar para você e vão dizer, para ele tem jeito, porque ele tem um Deus que sustenta ele na adversidade. Eu costumo dizer que é na adversidade que nós encontramos as melhores oportunidades. Se eu começo a crer de que Deus vai abrir porta para mim, nessa pandemia, nessa crise que está vivendo aí, Deus vai mostrar oportunidades que existem na minha vida, na vida profissional, na vida, comercial, naquilo que você está vivendo. Deus vai abrir portas para você crescer, se você crer que Deus é o Deus das coisas sobrenaturais. Todo mundo está dizendo, não está dando certo, está tudo complicando, mas você vai olhar para Deus e vai falar assim, eu sei que o meu Deus é aquele que pode todas as coisas, e Ele vai abrir porta onde não tem porta, Ele vai abrir caminho onde não tem caminho, e eu vou vencer toda essa situação. Foi assim que Elias viu.
onde os corvos encontraram carne para trazer para o profeta, amados. Tá? De onde saíam aquelas águas do ribeiro? A fé vai dizer que elas vieram do próprio Deus. E é certo, vieram de Deus, porque Deus é o provedor do seu povo. Mas escuta, quando nós cremos em Deus, explicações não são necessárias, porque a fé descansa na promessa daquilo que Deus prometeu para mim e para você. Deus prometeu te sustentar todos os dias da sua vida, amém? Ele diz que durante o ano, Ele sempre vai te dar o escape, Ele sempre tem algo para abençoar na sua vida, todos os dias da sua vida. Todos os dias daquele ano, 365 vezes, Ele falando, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu cuido de você, eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que estende a mão, a minha destra fiel não se afasta de você. Os meus ouvidos não estão tapados para não ouvir o seu clamor. Os meus olhos não estão fechados para não ver o que você está passando ou o que você está vivendo. Eu vou cuidar de você. Olha só o que Deus fala. E aí, todos os dias até a consumação dos séculos, diz o texto lá em Mateus 28, 20, Deus vai cuidar de nós, tá? Uau! Amados, preste atenção, depender de Deus é experimentar das maravilhas dele. Quando todo mundo diz que não, o Senhor está dizendo assim. Quando todo mundo olha para você e fala que não tem jeito, você vai olhar para Deus e falar assim, porque eu sirvo o meu Deus e vivo na dependência do meu Deus, eu sei que tem jeito sim, e o jeito chegará, porque Deus vai abrir a porta onde não tem porta. Olha só, e com essa atitude de total dependência de Elias para com Deus, preste atenção, Deus simplesmente alimentou Elias de maneira sobrenatural, com pão e carne. Então pega essa, amado, Deus não precisa de dias favoráveis para mover na sua vida de forma sobrenatural. Está passando por dificuldade, Ele vai estender a mão e vai mover de forma sobrenatural na sua vida. Você não precisa estar bem para Deus fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Aliás, Deus faz nós crescermos na fé a partir do momento que nós começamos a enfrentar as dificuldades, quando nós começamos a enfrentar os problemas. Elias sabia que na força dele, ele não venceria Jezabel, mas ele sabia a força do Deus que ele servia, ele sabia do poder do Deus que ele servia, e nós precisamos entender e aprender essas coisas, tá? E uma segunda característica que eu quero falar aqui para você, é que rompe na fé aqueles que ousam crer e praticam essa fé. Dentre algumas características que nós podemos encontrar nesse texto aqui, que Elias tinha, uma me chama a atenção, é que Elias acreditava, mas Elias também praticava. Elias não ficava só de ouvir, Elias não ficava só de guardar conceitualmente aquilo que aprendeu, ele começava a colocar em prática aquilo que ele aprendeu, e ele aprendeu a ter fé no Deus Todo-Poderoso. Eu estou conversando com homens e mulheres que têm fé no Deus Todo-Poderoso aqui. Aí na sua casa você tem fé no Deus Todo-Poderoso, amado? Então Deus vai agir na sua vida. Quando abre lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e 9, nós vemos mais uma vez Deus direcionando a vida de Elias. Deus manda Elias ir na casa de uma viúva pobre em Sidom, fora das fronteiras de Israel. O texto fala assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E quando Elias chega lá, ele começa a agir na fé sobrenatural. Ele começa a crer de que Deus ia fazer coisas extraordinárias na vida dele e na vida daquela mulher. É muito fácil nós falarmos agora, mas imagina se você não soubesse da história e Deus te manda para um lugar falando que alguém vai sustentar você, e quando você chega lá é a pessoa que precisa ser sustentada. Só na fé sobrenatural.
Só eu crendo de que Deus pode todas as coisas, e Ele vai tirar de onde não tem, para colocar onde está faltando. Então, Elias encontrou uma viúva pobre com seu único filho. Olha só, mano, preste atenção. A viúva só tinha um pouco de azeite e farinha, mas veja a fé sobrenatural. Elias manda preparar um bolo para ele primeiro, mesmo depois dela ter falado: eu só tenho esse azeite, eu só tenho essa farinha, só dá para comer hoje, eu e meu filho, e depois acabou, e nós vamos esperar a morte chegar. Olha o que Elias fala: prepara um bolo para mim primeiro. Prepara para mim primeiro. Isso é uma fé sobrenatural. Alguém que não viu, mas crê que Deus vai fazer. Alguém que não experimentou, mas crê que vai experimentar, porque Deus vai suprir. Elias continua exercendo essa fé sobrenatural. Deus usa Elias, e na fé sobrenatural, Elias diz para aquela mulher que não vai faltar nem farinha e nem azeite. Olha só, ela está dizendo: é o último alimento, é a última refeição que eu vou ter na minha casa. E aí Elias fala assim: não se preocupe, faz o bolo para mim primeiro, porque não vai faltar farinha nem azeite na sua casa. Dizendo, quando nós obedecemos a Deus, nós vamos ver as coisas sobrenaturais acontecerem nas nossas vidas. Aquele alimento, amado, não faltou. Aquele alimento deu para alimentar a viúva, o seu filho e o profeta Elias por muitos e muitos dias. Logo depois, o filho daquela mulher morre. E aí Elias ora e o menino ressuscita. E aqui eu quero encerrar, porque já está dando a hora. Eu quero dizer para você que você precisa ser ousado e passar a crer e praticar a sua fé, e você vai ver a resposta de Deus para a sua vida. Deus vai levantar você para se mover no sobrenatural. Porque no natural você já lutou, você já tentou, você já alcançou, você pode passar e além daquilo que você já passou. Mas no sobrenatural, quando você começa a agir com uma fé sobrenatural, Deus vai te capacitar de maneira tal que não vai faltar para você, não vai faltar a sua fé, não vai faltar você crer de que Deus pode curar, de que Deus pode transformar. Não vai faltar para você a coragem de olhar para o enfermo e falar: em nome de Jesus você está curado. Não vai faltar para você coragem e fé para dizer: demônio, sai da vida dessa pessoa em nome de Jesus. Não vai faltar fé e coragem para você para olhar para o caos e dizer: Deus usa o caos para transformar em abundância. É assim que Deus faz, amado, Deus quer te levantar no sobrenatural, Deus está te chamando para viver esse sobrenatural. Ele tem um desejo que você experimente grandes milagres. E Deus deseja que você conquiste uma vida espiritual abundante. Chega de viver no raso na presença de Deus. Deus está falando contigo assim: desce as águas, porque eu vou trazer coisas sobrenaturais para você. Eu não estou falando para descer as águas de batismo, não. Eu estou falando de descer as águas para conhecer o profundo de Deus na sua vida. É porque é lá que você vai conhecer. Elias não teve medo, Deus foi levando Elias para situações complicadas, mas Elias não teve medo. Ele olhou e falou assim: não, chegou lá, Deus fala: vai para Sarepta, tem uma mulher lá que vai te sustentar. E quando Elias chega lá, só tem comida para ela e para o filho naquele dia. Mas Elias fala assim: não, faz um bolo para mim primeiro, porque não vai faltar farinha e azeite na sua casa. Olha só, Deus nos leva a primeiro crer. Deus olha o meu coração e Ele começa a olhar para mim, para você, para ver se eu e você estamos crendo que
que Ele vai fazer as coisas sobrenaturais na nossa vida e na vida dos outros. A partir do momento que eu começo a viver essa fé sobrenatural, Deus começa a agir na minha vida. E assim Deus vai fazer contigo nesta noite. Deus não vai deixar você sair daqui de mãos vazias. Deus não vai deixar você sair daqui sem azeite e farinha. No mínimo, Deus vai te dar uma ideia sobrenatural para você sair daquela situação que você está vivendo. Eu quero profetizar na sua vida de que coisas sobrenaturais vão começar a acontecer na sua vida a partir do momento que você crer de que Deus vai fazer. Porque Deus só faz se eu crer. Deus só age se eu permitir. Deus só age se eu disser: eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer essas coisas sobrenaturais na minha vida. E aí Deus começa a agir. Então eu quero profetizar para você de que você vai passar por experiências sobrenaturais nesses 14 dias de trancado na sua casa. Você vai passar, você vai receber coisas sobrenaturais de Deus nesses 14 dias de trancado em casa, meu irmão. De não poder sair, de não poder trabalhar, de não poder fazer nada, mas Deus vai agir. É só você se achegar a Ele, é só você se aproximar dEle, e você verá a mão do Senhor agindo na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Olha, você que tem empresa, eu quero dizer para você, de que pessoas vão começar a telefonar para você, dizendo assim: olha, eu quero comprar isso, eu quero fazer um negócio contigo, eu quero que você me entregue essas coisas, eu quero que você faça isso, faça aquilo. Enquanto o consumidor não puder ir na sua empresa, Deus vai usar os meios que existem para poder te abençoar nesses 14 dias. Eu quero ouvir você aqui dizendo: pastor, esses 14 dias foram os melhores dias que aconteceram na minha vida. Mas para você que não tem empresa, eu quero dizer para você, eu quero liberar uma palavra para você também. Empresários vão começar a ligar para você e dizer: depois que passar esses 14 dias, eu quero conversar com você, porque eu tenho uma oferta de trabalho para você extraordinário. Um trabalho que você nunca esteve, você vai alcançar. Mas sobretudo agora eu quero falar para todos nós: esses 14 dias serão dias que nós vamos poder crescer na nossa fé, na nossa vida espiritual. Nesses 14 dias Deus vai usar para nos levar em patamares superiores àqueles que nós vivemos até agora. Nós vamos passar por experiências espirituais que nunca passamos. Nós vamos saber viver esses 14 dias para os casados agora. Esses 14 dias nós vamos saber o que é quem é seu cônjuge, como ele te ajuda, como ele estende a mão, ou ele ou ela, como você vai poder viver em família com seus filhos. Você vai viver de maneira sobrenatural, porque o Senhor, o anjo do Senhor, vão estar presente onde você estiver. Se for na sua casa, se for na sua empresa, onde você estiver, o anjo do Senhor estará presente na sua vida. O Senhor estará com a mão estendida sobre a sua vida, e serão os melhores 14 dias de prisão da sua vida. Uma prisão que vai te libertar no mundo espiritual, uma prisão que vai abrir oportunidades para você no mundo físico, e você vai dizer: realmente o Senhor está me fazendo mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia!